Bem-vindo ao canal Verdades Sagradas. Este é um espaço criado para abrir a palavra de Deus de uma forma que vai além do que estás habituado a ouvir. Não viemos apenas ler versículos, viemos entender o que está escondido nas entrelinhas, o que está por trás de cada nome, de cada aparição, de cada momento em que um ser específico é enviado por Deus precisamente, quando o que está em jogo é maior do que tudo o resto. Hoje vamos falar de alguém que já apareceu em vários dos nossos estudos anteriores. Alguém cujo nome já ouviste várias vezes neste canal. Mas hoje vamos finalmente abrir quem ele é de verdade. Qual é a sua função? Por que é sempre ele que aparece nos momentos mais críticos de toda a história bíblica? E o que a Bíblia revela sobre o seu papel nos últimos dias? Miguel, o arcanjo, o príncipe. A maioria das pessoas conhece o nome, mas pouquíssimas pessoas conhecem realmente quem Miguel é, o que ele faz e por que é que a sua identidade e o seu papel são muito mais profundos e muito mais pessoais do que qualquer representação artística ou tradição religiosa jamais conseguiu capturar. Vamos abrir cada aparição de Miguel na Bíblia, do início ao fim. Vamos perceber por que é que ele é enviado, especificamente quando nenhum outro ser seria suficiente. E vamos perceber o que a sua existência e o seu papel significam diretamente para a tua vida hoje. Antes de começarmos, carrega no botão de subscrever e dá um gosto neste vídeo. Isso ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir estas verdades. Vamos entrar juntos nesta revelação. O nome Miguel em hebraico é Micael, e esta não é apenas uma sequência de sons sem significado. É uma pergunta, uma declaração, uma proclamação que está no próprio nome deste ser desde o momento em que foi criado. Micael significa literalmente quem é como Deus. Não é uma afirmação, é uma pergunta retórica. A resposta implícita é sempre a mesma: ninguém. Ninguém é como Deus. Nenhum ser criado. Nenhuma potência, nenhum reino, nenhuma força no universo inteiro se compara a Deus. E este nome foi dado a um ser específico que existe, precisamente, para fazer essa pergunta, para declarar essa verdade, nos momentos em que alguém ou algo tenta ocupar o lugar que pertence apenas a Deus. Quando Lúcifer disse, subirei, serei semelhante ao Altíssimo, foi o ser cujo nome pergunta quem é como Deus que o combateu e o expulsou. O nome de Miguel não é apenas uma designação, é uma missão, é uma função, é uma declaração de guerra espiritual contra qualquer coisa que tente rivalizar com a soberania e a glória de Deus. A primeira vez que Miguel é mencionado pelo nome na Bíblia é no livro de Daniel, no capítulo 10. E já abrimos este capítulo no nosso estudo anterior sobre a oração de Daniel e a batalha espiritual de 21 dias. Mas agora vamos olhar especificamente para o que é revelado sobre Miguel neste texto. Daniel 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se me opôs por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Um dos primeiros príncipes. Esta designação é extraordinariamente específica. O anjo mensageiro que vinha a Daniel descreve Miguel como estando entre os primeiros, entre os mais elevados, entre os de maior autoridade na hierarquia celestial. Não é um anjo comum. Não é um mensageiro de nível médio. Miguel está entre os de mais alta posição na estrutura do exército celestial de Deus. E foi necessário enviar Miguel precisamente porque o príncipe espiritual da Pérsia era suficientemente poderoso para bloquear o mensageiro durante 21 dias. A lógica é clara. Quando o inimigo é suficientemente poderoso para resistir durante 3 semanas, Deus envia Miguel quando a batalha chega a um nível que requer o recurso mais poderoso do arsenal celestial. Miguel é enviado. Isto diz-nos algo profundo sobre a natureza de Miguel.
Ele não é o anjo enviado para as situações simples. Ele é reservado para as batalhas de alto nível, para os conflitos de dimensão imperial, para os momentos em que o que está em jogo é o próprio curso da história e o cumprimento dos propósitos de Deus. Mas Daniel 10 não é a única menção de Miguel neste livro. O capítulo 12 começa com uma das profecias mais significativas sobre Miguel em toda a Escritura. Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele mesmo tempo. E naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vamos dissecar cada elemento deste versículo, porque cada palavra é significativa. Naquele tempo, há um momento específico, determinado, marcado no calendário soberano de Deus, em que Miguel se levantará. Esta não é uma ação contínua. É um evento único, singular, de uma intensidade e de uma consequência que não tem precedente na história. Se levantará Miguel. A linguagem de levantar-se na Bíblia é linguagem de ação decisiva, de intervenção ativa, de movimento de alguém que estava em espera para uma posição de combate. Miguel levanta-se porque chegou o momento para o qual ele existe, o momento máximo da sua missão. O grande príncipe, na sua menção anterior em Daniel 10, Miguel era descrito como um dos primeiros príncipes. Aqui é chamado simplesmente o grande príncipe, não um dos grandes. O grande. A designação evolui de uma comparação para uma singularidade. Neste momento de crise máxima, Miguel emerge como a figura militar celestial singular, sem igual, que está pelos filhos do teu povo. Esta expressão revela algo extraordinário sobre a função específica de Miguel em relação a Israel. A palavra hebraica usada aqui, amad, significa estar em pé por defender, interceder, proteger. Miguel tem uma designação específica em relação ao povo de Israel. Não é o arcanjo de toda a humanidade de forma genérica. Tem uma responsabilidade particular e específica sobre o povo de Deus, sobre a nação de quem o Messias nasceria e de quem, segundo a profecia bíblica, ainda há muito a esperar. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. O levantamento de Miguel está associado ao período de maior tribulação que o mundo jamais conheceu. Esta é exatamente a mesma linguagem que Jesus usou em Mateus 24, quando descreveu a grande tribulação como um período de angústia que não tem precedente na história e que não se repetirá depois. Miguel se levanta precisamente no momento mais escuro da história humana. E naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. A salvação do povo de Deus no momento de maior angústia está ligada à intervenção de Miguel. Isto não significa que Miguel salva da mesma forma que Jesus salva. A salvação espiritual e eterna é obra exclusiva de Cristo. Mas há uma salvação, uma proteção, uma intervenção no contexto do fim dos tempos que envolve diretamente o levantamento de Miguel. Agora vamos ao Novo Testamento, onde Miguel aparece em dois textos cruciais que revelam dimensões adicionais da sua identidade e da sua missão. O primeiro é a carta de Judas, versículo 9, e este é um dos versículos mais surpreendentes e mais debatidos de todo o Novo Testamento. Mas Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando acerca do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este versículo contém várias revelações extraordinárias. Primeiro, Miguel é aqui chamado especificamente de arcanjo. Arcanjo significa anjo-chefe, anjo principal, anjo de maior autoridade. Em toda a Bíblia, apenas Miguel recebe este título específico, não Gabriel,
que aparece para anunciar o nascimento de João Baptista e de Jesus. Não Rafael, que aparece no livro de Tobias. Apenas Miguel é chamado de arcanjo na escritura canônica. Segundo, Miguel estava a contender com o diabo. Uma disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Este evento não é descrito em nenhum outro lugar da Bíblia canônica, mas é mencionado aqui por Judas como algo que os seus leitores conheciam, provavelmente através de tradições judaicas sobre a morte de Moisés. Por que o corpo de Moisés? Porque Moisés era a figura central da aliança entre Deus e Israel. A sua morte e sepultura tinha sido feita por Deus diretamente, num lugar que ninguém conhece até hoje. Segundo Deuteronômio 34, Satanás estava a tentar interferir com este acto de Deus. Estava a contender sobre o que pertencia a Deus. Terceiro, Miguel não pronunciou julgamento próprio contra Satanás. Disse: o Senhor te repreenda. Este é um detalhe que tem implicações profundas sobre a natureza da autoridade e da humildade mesmo entre os seres celestiais mais poderosos. Miguel, o arcanjo, o ser de maior autoridade no exército celestial, não agiu com autoridade própria, independente de Deus. Remeteu o julgamento para o Senhor. Isto não é fraqueza, é a expressão mais elevada de autoridade, corretamente entendida. A autoridade verdadeira não opera autonomamente. Opera em submissão à autoridade maior de onde deriva a sua própria autoridade. Miguel não precisava de pronunciar julgamento próprio, porque tinha algo mais poderoso disponível, a autoridade do próprio Senhor. E aqui está a lição para a vida espiritual. Quando enfrentas o inimigo, não precisas de autoridade própria independente de Cristo. Precisas do nome de Jesus. O Senhor te repreenda não é uma fórmula mágica. É a declaração de que a autoridade em jogo não é a tua, mas a do Senhor, que repreendeu a tempestade, que expulsou demônios, que ressuscitou dos mortos e que tem todo o poder no céu e na terra. O segundo texto do Novo Testamento onde Miguel aparece é o que já estudamos em profundidade no nosso estudo sobre o Apocalipse 12. Mas vale a pena revisitar especificamente o papel de Miguel naquele contexto. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. E não se achou mais no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado para a terra, e os seus anjos foram atirados com ele. Miguel e os seus anjos. Esta expressão revela que Miguel tem um exército sob o seu comando. Ele não combate sozinho. Há anjos que estão sob a sua autoridade, que seguem o seu comando, que lutam sob a sua liderança. Miguel é um comandante militar celestial, com tropas reais sob o seu comando, e o resultado da batalha é absolutamente claro e definitivo. O dragão e os seus anjos não prevaleceram. Foram expulsos. Foram atirados para a terra. Miguel venceu. O exército de Miguel venceu. Agora existe uma questão teológica que tem sido debatida durante séculos sobre a identidade de Miguel e que vale a pena abordar diretamente. Alguns teólogos, particularmente dentro da tradição adventista, têm argumentado que Miguel é, na verdade, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, numa manifestação pré-encarnação ou numa designação específica do seu papel como comandante do exército celestial. Esta posição baseia-se em vários argumentos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, diz que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. A voz de arcanjo associada ao regresso de Cristo sugere, para alguns, uma identificação de Cristo com o arcanjo Miguel. Daniel 12 refere-se a Miguel como o grande príncipe, uma designação que parece elevada demais para um anjo criado. E o facto de Miguel ser o único ser descrito como arcanjo na Escritura sugere uma singularidade que poderia
apontar para algo além de um simples anjo. A posição mais amplamente aceite dentro da ortodoxia cristã histórica, no entanto, é que Miguel é um ser criado, um anjo de altíssima posição e autoridade, distinto da segunda pessoa da Trindade. Esta posição baseia-se no facto de que Jesus nunca é chamado de anjo na escritura canônica no sentido de ser criado, que a carta aos Hebreus distingue claramente Jesus de todos os anjos, e que o texto de Judas 9, onde Miguel diz "O Senhor te repreenda", seria estranhíssimo se Miguel fosse ele próprio o Senhor. Independentemente desta questão teológica específica, o que a Bíblia revela sobre Miguel é claro e extraordinário. Ele é o ser criado de maior autoridade no exército celestial de Deus, com uma função específica de proteção sobre o povo de Deus e com um papel decisivo nos momentos mais críticos da história bíblica e profética. Agora quero explorar algo que raramente é ensinado: a relação entre o nome de Miguel, a sua missão e a mensagem central de toda a Bíblia. Miguel pergunta quem é como Deus. E esta pergunta não é apenas relevante no contexto da guerra celestial contra Satanás. É a pergunta central de toda a história da redenção. Adão e Eva no jardim foram tentados por Satanás, precisamente com a promessa de serem como Deus. Sareis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação original não foi uma tentação de prazer sensorial simples. Foi uma tentação de usurpação da posição de Deus, de autonomia absoluta, de independência da sua autoridade. Lúcifer caiu pelo mesmo desejo: serei semelhante ao Altíssimo. As palavras são diferentes, mas o impulso é idêntico. E Miguel existe precisamente para fazer a pergunta que desmonta esta tentação. Quem é como Deus? A resposta que o nome carrega, em si mesmo, é a resposta que toda a tentação de usurpação, de orgulho, de independência de Deus precisa de ouvir. Ninguém, nenhum ser criado, nenhuma inteligência, nenhum poder, nenhuma empire, nenhuma vontade humana ou angélica se compara a Deus. Esta é a mensagem que Miguel transporta no seu próprio nome. E é uma mensagem que é tão relevante hoje como era quando Lúcifer foi expulso do céu, porque a tentação de ser como Deus, a tentação de autonomia absoluta, de independência da sua autoridade, de definir a nossa própria verdade, os nossos próprios limites, os nossos próprios valores sem referência a Deus. É exatamente a tentação central que o mundo moderno oferece a cada ser humano. A cultura contemporânea diz-te que tu és a autoridade máxima sobre a tua própria vida, que os teus desejos são a lei suprema, que nenhuma autoridade externa, incluindo Deus, tem o direito de definir o que é certo ou errado para ti. Que ser autêntico significa, precisamente, rejeitar qualquer autoridade que não seja a tua própria vontade. Esta é a mesma mentira de sareis como Deus, embalada em linguagem moderna, vendida como libertação, mas com a mesma fonte e com as mesmas consequências que sempre teve. E a resposta de Miguel continua a ser a mesma. Quem é como Deus? Ninguém. A tua autonomia tem limites porque és criado. A tua vontade tem limites porque não és o Criador. A tua liberdade é real, mas não é absoluta porque há uma realidade maior do que tu, uma sabedoria maior do que a tua, uma autoridade maior do que a tua vontade. Escreve nos comentários: só Deus é como Deus. Porque é exatamente isso que o nome de Miguel declara, e é a verdade mais libertadora que podes abraçar, precisamente porque te liberta da tirania impossível de seres a tua própria divindade. Agora quero falar sobre a última aparição de Miguel nas profecias bíblicas, o seu papel definitivo no fim dos tempos. Voltamos a Daniel 12. Miguel se levanta. O tempo de angústia começa, e o que segue é extraordinário. Versículos 2 e 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e para a confusão eterna. E os sábios resplandecerão,
como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça à multidão, como as estrelas sempre e eternamente. O levantamento de Miguel está diretamente associado à ressurreição dos mortos. Quando Miguel se levanta na plenitude do seu papel profético, no fim dos tempos, os mortos ressuscitam. Esta associação não é acidental. É parte do plano soberano de Deus para o fim da história. E 1 Tessalonicenses 4 confirma esta ligação de uma forma que dá ainda mais substância à identidade e ao papel de Miguel. Versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, com voz de arcanjo. O regresso de Cristo é anunciado com a voz de arcanjo, e o único arcanjo nomeado na Escritura é Miguel. Este momento de glória máxima, de intervenção divina definitiva, de ressurreição e de encontro com o Senhor nos ares, é anunciado com a voz do ser, que desde a sua criação pergunta quem é como Deus. Pensa na poesia profunda disto. O ser que combateu Satanás quando ele tentou ser como Deus. Ser que expulsou o dragão do céu. O ser que contendeu pelo corpo de Moisés. O ser que veio em socorro quando o mensageiro de Deus foi bloqueado por 21 dias. O ser que se levantará no momento de maior angústia da história. É este mesmo ser que anuncia, com a sua voz, o momento mais glorioso de toda a história da redenção, o regresso de Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo. Há uma consistência extraordinária no papel de Miguel ao longo de toda a Escritura. Do princípio ao fim, ele está posicionado nos momentos de maior conflito entre os propósitos de Deus e as forças que tentam opor-se a eles. E em cada um desses momentos, os propósitos de Deus prevalecem. O príncipe espiritual da Pérsia bloqueou durante 21 dias. Miguel veio e o caminho foi aberto. Satanás e o seu exército combateram no céu. Miguel e o seu exército venceram e expulsaram o dragão. O diabo contendeu pelo corpo de Moisés. Miguel disse: "O Senhor te repreenda." No tempo de maior angústia, Miguel se levantará e o povo de Deus será salvo. A mensagem é consistente e inabalável. Deus tem recursos que o inimigo não consegue superar. Tem um comandante cujo nome é uma pergunta que nunca terá resposta diferente. Tem um exército que nunca foi derrotado numa batalha que importou para os propósitos eternos de Deus. E tu, se és filho de Deus, estás do lado deste exército, não como espectador, como parte do que a Bíblia chama de reino de sacerdotes, de exército real, de herdeiros da salvação por quem os anjos ministram, por quem Miguel tem responsabilidade específica de proteção, por quem o próprio Deus enviou o seu filho para morrer. Isto devia mudar a forma como te vês a ti mesmo e a situação em que te encontras. Não és alguém pequeno, sem recursos, enfrentando inimigos maiores do que si mesmo sem ajuda. Fazes parte de um lado que tem Miguel como comandante militar, que tem o Espírito Santo como conselheiro interno, que tem Jesus como sumo sacerdote intercessor diante do Pai, que tem anjos ministradores ativos na tua situação, que tem o próprio Deus como soberano absoluto sobre tudo o que existe. O outro lado pode parecer maior, pode parecer mais poderoso, pode ter rodeado a tua cidade de noite, como rodeou Dotã, mas o monte está cheio de cavalos e carros de fogo. E há um ser cujo nome pergunta quem é como Deus, e que existe precisamente para fazer essa pergunta ser ouvida nos lugares onde o inimigo tentou fazer-se grande. Há uma última dimensão sobre Miguel que quero explorar antes de terminarmos. A sua relação específica com Israel no contexto profético. Daniel diz que Miguel é o grande príncipe que está pelos filhos do teu povo, referindo-se ao povo de Israel.
E no contexto escatológico dos últimos dias, Israel ocupa um lugar central nas profecias bíblicas que ainda estão por cumprir. Paulo, em Romanos 11, fala de um mistério, que um endurecimento parcial aconteceu a Israel até que a plenitude dos gentios entre, e depois todo o Israel será salvo. Há um cumprimento profético relativamente a Israel, que ainda está pendente, que a Bíblia apresenta como parte do plano soberano e irrevogável de Deus. E no centro desse cumprimento, no momento de maior angústia que Israel jamais enfrentará, Miguel se levantará. O grande príncipe que está pelos filhos do teu povo estará presente, precisamente quando o seu povo mais precisar de um príncipe. Isto não significa que a salvação de Israel virá por Miguel, virá por Cristo, pelo mesmo Messias que Israel como nação ainda não reconheceu, mas que a profecia bíblica diz que reconhecerá num momento futuro de revelação. Zacarias 12, versículo 10. E derramarei sobre a casa de David e sobre os moradores de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão por ele, como se pranteia por um filho único. Miguel estará presente nesse momento. O ser cujo nome pergunta quem é, como Deus estará ao lado do povo que finalmente reconhecerá que Jesus é exatamente a resposta a essa pergunta. Tudo converge. Daniel, Apocalipse, Paulo, Zacarias. A história que Deus está a escrever tem um final. E Miguel faz parte desse final de uma forma que a Bíblia revela com clareza, suficiente para que possamos ver os contornos do que está a vir. Partilha este vídeo com alguém que quer entender melhor o mundo espiritual, o papel dos anjos e a forma como os propósitos de Deus se cumprem através de seres que a maioria das pessoas nunca parou para estudar com atenção. Dá gosto a este vídeo. Subscreve o canal Verdades Sagradas. Ativa o sino. E nos comentários, deixa a frase que encerra esta mensagem. Só Deus é como Deus, e estou do lado dele. Porque é isso que o nome de Miguel declara. É isso que toda a história bíblica confirma. E é isso que o fim da história vai revelar de forma que todo o teu universo verá e nenhuma voz conseguirá contradizer. Miguel perguntou quem é como Deus desde o princípio. E a resposta será cantada por toda a eternidade por todos os que reconheceram a sua soberania e se curvaram diante da sua glória. Que Deus te abençoe, te proteja com o exército que Miguel comanda e te mantenha firme até o dia em que a voz do arcanjo soar e os mortos em Cristo ressuscitarem. Aqui é o canal Verdades Sagradas, onde a palavra de Deus vai mais fundo do que o olho consegue ver.